Então, compartilhando a tela. Só me falem se vocês estão enxergando a minha tela. Eu estou enxergando. Legal. Então, pessoal, a gente vai conversar aí sobre também. as teorias, né, de comunicação. Então, preliminares e as definições, né? Então, a comunicação, como vocês já devem aí até ter estudado, né, é um fenômeno tipicamente humano e social. A gente se comunica através de várias maneiras, né? Então, quem se comunica, né? Quem comunica, comunica alguma coisa para alguém, né? Para uma pessoa. E aí a gente tem como eu não sei pronunciar, gente, no latim, communicatio onis, ação de comunicar, de partilhar, partilha uma informação, né, com alguém. Então, mesmo em suas formas mais rudimentares, a comunicação representa a base da unidade sociocultural de qualquer grupamento humano. Então, como eu falei para vocês, a hora que a gente entrar com o nosso conteúdo, né, que vai ser aprovado, nós vamos iniciar a pesquisa da comunicação lá nos primórdios, né? Lá na idade das cavernas. E nós vamos vir com ela, com essa timeline até os dias de hoje. Então, a comunicação consiste num processo onde as ideias e os sentimentos são transmitidos de indivíduo a indivíduo, tornando possível a interação social. Portanto, a gente pode dizer, né, que é um processo de relação entre consciências. E, na verdade, não precisa ser individual, né? A gente se comunica coletivamente também. Então, as experiências do passado, úteis para as decisões do presente e que podem ajudar a preparar o futuro, só podem ser perpetuadas por meio da comunicação. Então, vocês aí da área de CV, né, têm plena ciência de quanto é importante a comunicação na área de vocês, né? Vocês têm aí propagandas antigas, eu tenho certeza que vocês conhecem muitas delas, que se perpetuam até hoje, né? Como eu citei aí o desenho do formato da garrafinha de Coca-Cola, a gente tem eletrodomésticos que são antigos e que permanecem com o mesmo layout. Tudo isso é uma maneira de trazer, né, para a época atual, conceitos que foram consagrados lá no passado, né? E a comunicação é responsável por tudo isso. Então, a gente tem aí tipos de comunicação, né? Comunicação social, para além das possibilidades de expressão do indivíduo, ocupa-se da comunicação de massa, que é mediada por recursos externos ao corpo humano. Como campo de atuação profissional e disciplina de estudo, ocupa-se da formulação da mensagem de canais utilizados, são as linguagens da recepção. As sociedades que desenvolveram aparatos destinados ao registro das experiências e à transmissão de conteúdos tornam-se relativamente independentes da tradição oral. Então, nós temos aí, né, diversas maneiras de se comunicar e de receber a informação, né? Hoje em dia, a mais fácil e rápida, né, acredito que seja a internet. Porém, pessoal, nós temos que tomar cuidado com a maneira de transmitir e receber as informações, né? Hoje a gente sabe aí que a grande maioria, não sei se é a grande maioria, mas uma boa parte do que é transmitido, a gente conhece como as fake news, né? Inclusive tem uma masterclass que fala sobre isso, que seria interessante a gente assistir. Depois eu passo para vocês, quem se interessar. Na internet, a internet acaba sendo terra de ninguém, né? Onde eu posso divulgar o que eu quiser,
a hora que eu quiser, da maneira que eu quiser, porém, cabe a quem está recebendo essa informação verificar se isso realmente é verídico, né? Então, a comunicação, ela pode ser feita de uma maneira muito interessante, mas ela também pode ser feita de maneira prejudicial, tá? Então, temos que tomar cuidado com o que comunicamos e o que absorvemos dessa comunicação. A impressão da comunicação permite que a mensagem desprenda-se do portador humano e alcance milhares, quem dirá milhões de pessoas, não apenas da época, mas também na posteridade, sem interferência humana. Então, aí entram os casos dos livros, dos artigos, jornais, né? Então, aí temos a comunicação através de impressões, entre tantas outras opções aí de impressões. Então, somente pela comunicação é possível estabelecer uma relativa uniformidade de conhecimentos, opiniões, crenças e sentimentos numa dada sociedade. A comunicação social favorece a circulação de informações, a atividade econômica, a disseminação da cultura e a prática da política. Então, vejam só o quanto é importante a comunicação, né? A gente se comunica o tempo inteiro sem perceber que é uma comunicação, né? Para a gente é algo tão normal que a gente vivencia ela diariamente, mas acaba nem parando para pensar sobre isso, né? É tipo respirar. Oi? É que nem respirar. Exatamente, que nem respirar. Então, aí nós temos os campos de atuações, né, onde a comunicação pode ser exercida profissionalmente, né? Jornalismo é um exemplo, onde o objetivo primordial é servir a sociedade informando, fiscalizando o exercício do poder, estimulando o debate democrático e, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento político, social, cultural e econômico. Uma outra forma, publicidade e propaganda, onde divulgam as informações de interesse público concernentes a produtos, serviços e ideias, objetivando o convencimento da sociedade e a aderência da mesma à causa defendida. Na verdade, vocês também entram aqui, né, em publicidade e propaganda, sendo profissionais de comunicação visual, né? Vocês vão gerar conteúdos para que as pessoas possam se interessar, né, e comprar, e se comunicar, e fazer com que o mercado de vocês sempre esteja em constante evolução, né? As relações públicas, que têm como objetivo principal a gestão da comunicação organizacional, são capacitados para formular políticas e estratégias de comunicação organizacional com o objetivo de criar e manter o conceito positivo da marca da organização. Então, em todo o grupo aí, né, mesmo que não sendo no meio profissional de relações públicas, nós temos uma pessoa que é a relação pública, né? Aquela que vende, que convence, que argumenta. Então, a gente sempre brinca, ele é a organização pública, a relação pública do nosso grupo. Rádio e TV, que é uma área voltada para a difusão de conteúdos por meio de mídias eletrônicas, onde vocês também podem atuar, né? Produção editorial, que é uma área voltada para a edição e publicação de livros e gerenciamento de projetos editoriais em geral. Hoje a gente tem até as produções editoriais acadêmicas, né? Então, as teorias têm como finalidade fornecer fundamentos científicos às atividades humanas. São elas que, mediante observação, reflexão e experimentações, permitem identificar os desafios a serem superados,
os melhores métodos e as consequências das soluções encontradas. No limite, atuam como legitimadoras dos campos profissionais em suas complexidades e dinamismo. Em geral, a ciência é uma poderosa arma de convicção. Existem outras tais como a intuição, experiência mística, aceitação da autoridade, mas a ciência, talvez pela aparente objetividade, proporciona informação mais conveniente. Se alguma evidência científica é relevante para determinada afirmação, dita evidência ajudará na decisão de aceitar ou rejeitar essa afirmação. O estudo das teorias da comunicação tem as seguintes finalidades: subsidiar a prática profissional com a necessária reflexão sobre as causas e os efeitos da comunicação, bem como as soluções para os desafios comunicacionais. Então, aí, né, nós estamos enfrentando esse grande problema de fake news. A gente já vê aí um subsídio, né? A nossa disciplina vai ter que estudar também sobre isso. Nós vamos detalhar os paradigmas da área formulados a partir da reflexão sobre a prática profissional. E também associar a prática profissional e, por esta subsidiada, desenvolver pesquisas que resultem em novos paradigmas de atuação profissional. Vamos analisar e explicar os fenômenos comunicacionais de forma a oferecer os porquês tão necessários ao pleno exercício da profissão. Refletir sobre a ética envolvida na lida comunicacional. Ética, né, pessoal? Não sei se vocês tiveram já ética no curso, mas profissionalmente falando, é um assunto muito importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, embora vocês tenham aí... Perdão, tô com meu telefone e eu perdi o fio da meada. Embora vocês tenham no curso ética, nós vamos inevitavelmente falar um pouquinho sobre isso. Vamos expandir o conhecimento sobre os fenômenos comunicacionais de modo a subsidiar a prática profissional. Então, aqui eu tenho uma bibliografia, depois eu passo para vocês. E o que eu queria mostrar um pouquinho hoje é exatamente o que a gente pode conseguir, né, através aí da comunicação. Não é o resumo do nosso curso, tá? É só uma pequena introdução, onde a gente vai se basear, né, durante o ano, se pautar aí. Para vocês, uma área muito bacana, muito interessante. Nós vamos ter muita coisa para produzir dentro desse conteúdo. E eu já estou até aqui, né? Vamos ver se o Rodrigo aprova. Eu já tenho formada a nossa primeira atividade, que é realmente começar a estudar a nossa comunicação, como surgiu, e aí sim trabalhar através de imagens uma timeline até a gente chegar nos dias de hoje, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu queria que vocês se manifestassem aí em relação a algo que tenha sido interessante para vocês, ou uma fake news, se vocês já receberam, passaram, ou então, se vocês têm alguma pessoa que tem problemas de comunicação que vocês conhecem. Vocês têm alguma experiência interessante para estar dividindo aqui com a gente? Não, ninguém tem um amigo, um conhecido que tenha problemas? Olha lá. O Nicolas tinha um amigo autista no ano passado e o filho de uma amiga da minha família. Não tem problema, Nicolas. Olha só, gente. E imagina, né? Nós que temos aí a capacidade de nos comunicar, né? Tanto
verbalmente, como escrito, né? A gente às vezes até tem uma certa dificuldade, mas que pode ser sanada facilmente. Agora, os autistas, né? Embora sejam pessoas com um QI bem alto, geralmente eles são bastante inteligentes, eles têm uma dificuldade para se comunicar, dependendo do grau do autismo, né? Era difícil, Nicolas, você se comunicar com seu amigo e com o filho dessa amiga da sua família? Olha lá, o Nicolas disse que ele era o único que tinha paciência, né? E realmente, quando. Olha lá, e a dita amiga enlouquece com essa criança. Não pode, né, gente? A pessoa que tem um filho, um parente, né, um irmão, um primo que é especial, ela tem que desenvolver o dom da paciência, né? Porque os autistas, eles são pessoas que dependendo do estado de espírito, eles começam a ficar muito agitados, né? Eles se movimentam bastante. Então, quanto mais a gente ficar sem paciência, mais eles vão se rebelar, né? O Nicolas disse que o Thales deve conhecer quem ele está citando. Não tem- É o ano retrasado. Então, além de tudo, né? A gente tem que saber se comunicar, principalmente em casos com pessoas que têm algum tipo de problema, né? Surdo-mudo, por exemplo, né? Seria interessante que todos nós soubéssemos falar, se comunicar através de Libras, né? Mas eu, por exemplo, não sei. A gente faz mímicas, né? Às vezes a gente consegue se comunicar por mímicas. Mas a Libra é a nossa linguagem nacional, né? Olha lá, o Thales conhece sim, diz que é o Giovanni, né? E fake news, pessoal? Vocês costumam verificar o que vocês passam para frente nos grupos de WhatsApp? Vocês já receberam fake news? Fake news todo mundo recebe no grupo do WhatsApp, tipo aquelas correntes ou coisa parecida. Uhum. E você costuma verificar, Eduardo, a informação para passar para frente? Então, outro dia, eu e minha mãe, a gente estava vendo o Facebook dela, e aí apareceu uma notícia que uma amiga nossa postou dizendo que o marido da Sabrina Sato tinha morrido num acidente de carro. Aí a gente tipo, nossa, o que é isso? Aí a gente foi pesquisar, né? Porque geralmente quando acontece uma coisa trágica assim, nossa, já vem notícia, né? Isso. Dá 2 minutos, já tem 30 notícias falando sobre. A gente foi pesquisar e nada. E entra no perfil do Instagram da Sabrina, ela super feliz. Entra no dele, tinha coisa também. Aí, o que tá acontecendo? Gente, vocês estão vendo como. Aí depois a gente entrou de volta no Facebook para achar onde a gente tinha visto, sumiu. Eu acho que a pessoa tirou. Vocês conseguem ter ideia de como é fácil propagar uma mentira, né? Se, por exemplo, a Eduarda tivesse recebido, acreditado e passado, ela pode hoje o WhatsApp ainda bloqueia, né? Agora é no máximo 5 repostagens a cada vez, mas mesmo assim a pessoa pode mandar de 5 em 5 quanto ela quiser, né? Então só num clique ela manda para 5 pessoas. Então da Eduarda mandou para 5, que pode mandar para mais 5, que pode mandar para mais 5, e assim, né? Imagina quantos milhões de usuários tem o WhatsApp. Então, hoje em dia, a propagação de notícia falsa é muito rápida, né? E as pessoas, a grande maioria, não tem o discernimento de verificar se essa informação é verdadeira. Então, para vocês aí que trabalham com comunicação, né, específico comunicação visual, mas a gente vai trabalhar de qualquer maneira comunicando, né? A gente tem que ser muito seguro no que passa e no que repassa, né?
O Nicolas está dizendo que bom que todo mundo aqui em casa é esperto e ajuda os idosos menos espertos. É isso mesmo, Lucas. Nicolas, perdão. A gente precisa, em primeiro lugar, ter a compaixão, né? Acreditar também que um dia a gente pode precisar desse tipo de ajuda, né? Na verdade, a gente precisa buscar fazer para as pessoas o que a gente gostaria que fizessem para nós, não é verdade? E o Lucas está dizendo que fake news no grupo da família sempre tem. A última que ele viu foi do tio dele que falou que chá de alho, vinagre de maçã e água-limão para curar o Covid. Então, gente. Não teve lá um presidente acho que foi presidente, que falou que se tomasse o álcool 70, matava o Covid? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E hoje em dia, né, pessoal, o que acontece, por exemplo, nós temos os emojis, né? Que a gente costuma aí responder com as carinhas, né? Com os memes. E vocês já pensaram que cada um pode ter uma interpretação? Isso é tão complicado, né? De repente a pessoa entende, sei lá, você manda uma piscada dizendo na sua cabeça que você está falando que está ok, a pessoa interpreta como uma cantada, né? E aí começa a te incomodar de uma outra maneira. Então, a comunicação visual, né, também tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que a gente manda é o que a pessoa vai interpretar, né? Você manda lá o beijinho, né? A pessoa pode interpretar de uma outra maneira. E o Nicolas também está falando aqui, ó, que os memes boomer do Facebook usando minions do meu malvado favorito, falando que mamadeira de aquilo. Tem que tomar cuidado, viu, pessoal? Entre os amigos, né, a gente está acostumado aí a trocar esse tipo de comunicação, mas se é uma pessoa que você não tem muita intimidade, né, que você está conhecendo agora, tomem cuidado com o que vocês mandam de figurinhas, né, de imagens que pode ser interpretada de uma maneira errônea, tá? Tomar cuidado com isso também. Mais alguma experiência aí? Eu tô olhando a foto do João, coitadinho, João Pedro, tá um gato em cima da boca do fogão. Que dó, mas eu sei que é uma brincadeira. Mas eu fico imaginando esse gatinho com as patinhas queimadas. É o Lorde das Trevas, professora. Respeita ele. Tá vendo? A sua imagem de comunicação aí faz com que a gente pense que o gatinho tá queimando. Olha lá, a Dara falou para chamar a Luísa Mel. Ai, gente, que divertido. Então, olha lá, churrasquinho do gatinho, tadinho. Eu queria, então, que a gente, essa semana, pensasse, né? Essa é uma sugestão que eu vou falar para vocês. O Lucas disse que, sim, isso é bem interessante, sempre tento pensar como a pessoa vai receber a mensagem que estou passando. Exatamente. Tá eletrocutado? Verdade. Porque assim, né, pessoal, até quando a gente responde escrevendo, às vezes a interpretação que a pessoa tem não é a mesma que a gente queria passar. Às vezes, da maneira que a gente escreve, dá a impressão que nós estamos bravos, nervosos, tristes, e de repente você só escreveu uma coisa nada a ver, né? Ah, tá bom, beleza, ok, depois a gente se fala, depois eu vejo, e às vezes é interpretado de uma outra maneira. Então, assim, acho bacana os áudios, não de 5 minutos, né? Mas quando é uma coisa importante, responder de repente por áudio, onde a pessoa vai entender o tom da minha voz, né? Vai ver que de repente eu estou brincando ou que está tudo bem mesmo. Olha lá, o Nicolas disse, eu penso no mesmo, já que eu faço um monte de desenho com mensagem subliminar. Então, interessante, né, Nicolas?
E a Thaís também disse, verdade, o que mais está faltando nos dias de hoje é interpretação, misericórdia. E é verdade, Thaís. Cada dia que passa, as pessoas parecem que têm preguiça, né, de interpretar as coisas. E principalmente que hoje a comunicação é muito feita através de aplicativos, né? Tem pessoas que praticamente não se comunicam em casa. A gente sabe aí, né? Vocês são adolescentes e sabem o quanto vocês usam aí as ferramentas para se comunicar, né? Às vezes até dentro de casa, um manda mensagem para o outro, né? Tô na cozinha, minha mãe tá na sala, eu tô mandando uma mensagem ou no quarto, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado aí. A melhor maneira de se comunicar, na verdade, é verbalmente, né? Pelo menos a gente transparece aí o que estamos pensando, a maneira que estamos pensando, o tom da voz, e tomar cuidado aí com as mensagens subliminares, né? Que podem ser mal interpretadas. Enfim, vocês têm aí a experiência da comunicação e sabem que isso é muito importante, né? Ter a paciência, então, com quem precisa, tentar transparecer o que está querendo passar e absorver o que está sendo passado, né? Mas de uma maneira que seja verdadeira e não uma fake, né? O Lucas está dizendo que ele o reparo de mensagens, o que ele repara? Acho que reparo de mensagens é que muita gente tenta exprimir ironia ou metáfora e muita gente não entende. Com certeza, né? A metáfora nem sempre é interpretada. Isso é fato. E o tom irônico. E, na verdade, né, pessoal, no meio digital aí, né, as pessoas, elas são outras, né? As pessoas vivem em dois mundos, vocês concordam comigo? Na terra da internet, ela é uma, ela briga, ela fala o que ela quer, né, o que ela pensa, e aí quando você encontra a pessoa pessoalmente, ela faz de conta que nada aconteceu, né? Como se ela estivesse em outro mundo, outra dimensão, quando ela está presencialmente. Então, as pessoas se engrandecem, né, na internet. Falam, reclamam, xingam, dão a sua opinião, não aceitam a opinião alheia. É uma forma de comunicação negativa, né? Não pode ter dois pesos e duas medidas. A gente precisa ser sempre a mesma pessoa, né? Principalmente aí se tratando de assunto de política, né? Futebol, religião, o que a gente vê aí de discussões, né? No Facebook, em WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Não podemos ser assim, né? A gente tem que ser quem é, independente de que mundo eu esteja, no real ou no fictício, na internet. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, para a gente pensar um pouco mais antes de divulgar, né? Antes de repassar uma informação, para a gente conseguir assimilar o que recebemos, para poder ter propriedade na hora de falarmos, né? De nos comunicarmos. Se ninguém tiver mais comentários ou dúvidas, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. A última aula de vocês é 2h30? Ou ainda vocês têm aula depois? 2h50, Essa é a né? última aula. É a última aula? É a última aula. Então, se tiver tudo ok, eu vou liberá-los. Talvez o nosso horário mude semana que vem, então fiquem atentos, tá? No mais, então, eu agradeço. Vou deixar vocês saírem uns minutinhos mais cedo da reunião. Muito obrigada pela participação, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Boa tarde. Bom descanso. Professora, até um final de semana. Bom final de Obrigada. semana.